Olá, pessoal. Hoje, como eu havia prometido, a gente vai bater um papo aqui com o nosso amigo Ângelo Osmiro Barreto, que é o presidente aqui do nosso grupo de estudos do cangaço aqui do Ceará. E vamos estar aqui também com o nosso amigo Paulo Moura, que além de pesquisador também é poeta do cangaço. Vai bater esse papo aqui com a gente. Eu e o Ângelo, assim como outros colegas, como o Paulo Moura, a gente começou a pesquisar e principalmente a viajar em busca aí das histórias do cangaço nos anos 90. Muito embora a gente já pesquisasse antes, né? Mas as viagens mesmo a gente começou a fazer nos anos 90 e no início dos anos 2000. E naquela época era bem diferente de hoje. Para a gente sair daqui para ir procurar uma fazenda, para chegar numa casa, não era tão fácil. E a gente enfrentou algumas dificuldades, não foi, Ângelo? Você por acaso lembra, Ângelo, quando foi a primeira viagem que tu fez e para onde foi? Lembro, sim. Lembro, e o culpado foi o Paulo Gastão, né? Como sempre, ele está em todas. Aqui perto da minha casa tem um centro espírita. E lá tem uma biblioteca. Minha irmã, ela tomava de conta dessa biblioteca do centro espírita. Um determinado dia ela passou aqui com um livro e me presenteou com esse livro que haviam doado à biblioteca, mas não interessava a biblioteca de lá, que era um livro de cangaço, né? E o livro era um livro do Paulo Gastão. E eu não conhecia, né? Peguei aquele livro, aí comecei a ler, e tinha muitas dicas de livros. E lá no final tinha um contato. Eu escrevi uma carta, naquele tempo era usual, né? Não tinha e-mail, não tinha essas coisas. Eu escrevi uma carta para aquele endereço para o Paulo Gastão. Pelo menos uns 4 ou 5 meses depois, o telefone toca. O meu filho pequeno atende, né? Na época, uma criança. E até meio assustado ele disse, pai, tem um homem aqui que quer falar com o cangaceiro que mora aqui. Fui atender o telefone, nada mais, nada menos do que o Paulo Gastão. Então nós passamos mais de 1 hora nesse telefone, conversando. Durante a conversa ele disse, olha, daqui a 15 dias vai haver um evento lá em Serra Talhada, tributo a Virgulino. E se eu não tinha interesse de ir. Resumindo, eu sei que deu certo. A gente foi. Eu, sem o conhecer pessoalmente, né, a única referência que eu tinha visual era uma foto que tinha neste livro, e fui para a Serra Talhada. Aí começam aí os percalços, né? Começa pela estrada, vocês sabem tão bem quanto eu, a estrada é horrível, né? Então, naquela época, eu tinha um Vectra, era um carro baixo. A frente, ele tinha a dianteira mais baixa do que a traseira. Então foi uma verdadeira saga para mim chegar lá em Serra Talhada, principalmente, eu me lembro muito bem, no trecho entre Brejo Santo e Serra Talhada, que era uma buraqueira só. Então eu planejei chegar lá numa hora, eu cheguei bem 2 ou 3 horas depois do horário planejado. Aí me hospedei em Serra Talhada e no outro dia, cedinho, eu fui para o evento. Neste ano, foi o ano que eu conheci você, Paulo Gastão, Paulo Moura e o restante da turma, né? O evento foi na Fazenda Passagem das Pedras. Fui cedinho lá para a fazenda. Chegando lá, estava tendo uma exposição de fotos e tal, que era lá no clube, lá da Fazenda São Miguel. E eu entrei, fui um dos primeiros a chegar, e comecei a olhar aquelas fotos, aí ninguém menos do que de quem se aproxima de mim, bem aquele andazinho, seu Luiz de Cazuza. Se apresenta, né, pergunta, a primeira coisa que ele pergunta é de onde é que eu sou, eu digo, eu sou de Fortaleza, e você veio aqui fazer o quê? Eu digo, eu vim ver essas... Você veio de Fortaleza para ver isso? Eu me lembro como se fosse hoje ele dizendo isso, né? Eu disse, eu gosto dessa temática e tal, e eu vim ver aqui como era, eu vim conhecer os lugares e tal. Aí ele começou a me mostrar as fotos, aí foi me dizer que era sobrinho de Zé Saturnino, vixe, aí aquilo ali para mim foi um impacto, né? Eu não conhecia ninguém, eu só conhecia dos livros. E a partir do momento que você começa a conhecer as pessoas que conviveram com aquilo, os lugares, você tem uma visão diferente daquilo, né? Você passa a ter uma noção até melhor de como foi que aconteceram as coisas por conta dos locais que você passa a conhecer. Nesta noite, nós tínhamos nos hospedado em Serra Talhada, como eu disse antes. O pessoal, o João de Dande, que é casado com a Ilma é filha de seu Luiz, e o João de Dande é sobrinho de seu Luiz, eles são primos.
Eles não nos deixaram voltar para o hotel. Para você ver a recepção, a receptividade desse pessoal. Não, João, com aquele jeito dele. Não, você não vai embora, não. Está proibido de ir embora. Onde é o hotel? Que eu mando buscar as coisas, não sei o quê. Resumindo, eu sei que ele não nos deixou ir. Nós dormimos na casa dele. E daí foi uma amizade que até hoje a gente tem, graças a Deus. Você é testemunha disso, você também é tão bem recebido quanto eu, quando vai lá na Fazenda São Miguel, tanto pelo pessoal do seu Luiz, como do João, toda a turma boa lá, que tem lá, né? Rapaz, por essa história que você contou, agora eu vou contar aqui a minha aqui. Eu tinha feito 2 viagens antes de conhecer o Paulo, sozinho, por conta própria. E aconteceu a mesma coisa. Eu vi num jornal o nome do Paulo Gastão. E eu lembro que eu fui gravar um raid, que é uma espécie de rally de Fortaleza até Tibau, no Rio Grande do Norte. Aí eu liguei também, a mesma coisa. Eu peguei o telefone do Paulo, liguei para ele, disse que queria conhecer ele, que me interessava por cangaço, se podia ir na casa dele. E ele disse que podia, sem problema nenhum. Aí eu de Tibau, terminou o serviço, eu me mandei para Mossoró. E lá me encontrei com o Paulo, fizemos amizade, eu falei para ele que tinha conhecido a Sila já, aqui em Fortaleza, e que iria gravar um vídeo com a Sila, e queria que ele me acompanhasse. E na mesma hora ele pegou o telefone, ligou para a Sila e a gente combinou tudo. E só para pegar o gancho do que você disse, nessa sua primeira ida lá, eu lembro que o Paulo estava comigo. E a gente viajando, ele disse, rapaz, tem um camarada de Fortaleza que vai estar lá em Serra Talhada e vai se encontrar com a gente lá. Aí eu perguntei, quem é, Paulo? Aí ele, não conheço não, é uma tal de Ângela. E aí realmente a buraqueira, Ângela, em relação a hoje, era um negócio terrível. Eu tinha um carro pequeno na época, o pneuzinho, né? E furou 2 vezes o pneu na estrada, a gente passou um sufoco danado. Mas enfim, a gente conseguiu chegar lá e foi lá onde eu também conheci o seu Luiz. E você estava lá e a gente, de lá para cá, teve essa amizade aí com todo esse povo. E uma diferença que eu vejo, Ângelo, da nossa época, e diga-se de passagem, nós não fomos os pioneiros. Imagine a dificuldade na época de Frederico, na época de Amauri e dos outros que vieram antes para chegar no sertão e esse tipo de coisa. Ô, Aderbal, essa pesquisa de cangaço, quando a gente iniciou isso tudo, eu acredito que vocês já andavam pelo sertão quando eu comecei a enveredar com isso aí, que foi a partir de 99 para 2000, eu acho que a gente se conheceu na viagem de Piranhas. Isso aí foi em 98, eu acho. 98, né? E eu convidei o Paulo Moura para ir com a gente. Isso, perfeito. Aí ele foi, inclusive nós o pegamos lá em Arco Verde. Arco Verde, isso. Vamos pegar um amigo nosso lá em Arco Verde e tal. Ele não conhecia ainda o restante da turma. Eu estava nessa também, viu? Eu me lembro. Nessa daí nós fomos em 2 carros. Você foi num carrinho verde que você tinha. O Lemuel fazia uma hora dizendo, ô, carrinho feio. Eu não sei se era o carro. E eu tinha aquela caminhonete que era toda enfeitada de cor de cangaço. Era mesmo. Eu me lembro dessa viagem aí, a gente foi na casa do Candeeiro. Isso. E até hoje eu não entendo que a gente entrou pelo lado da pista e saiu pelo outro. E eu nunca entendi como é que foi aquilo. Nós nos perdemos de vista de vocês. É tanto que o Lemuel vinha comigo no meu carro, não sei mais quem vinha. Você, o Paulo Gastão, ia com você, porque conhecia como é que fazia. Por isso que a gente se perdeu. Aí eu sei que a gente se perdeu. E a gente entrou na cidadezinha lá e ficou perguntando. Aí o Lemuel brincando, disse assim, rapaz, você não viu não um carro fake, só o diabo, uns 4 carros fazendo, brincando, né? É verdade, foi isso mesmo. Eu sei que hoje não tem mais, não se perde mais, né? Com esse GPS da vida. Minha primeira experiência com pesquisa, viagem e pesquisa, eu estava tão fascinado para viajar, e era uma época aqui tão difícil para mim, eu sou funcionário público, né, sou metroviário, mas eu queria fazer viagem, que eu lembro que eu vendi um computador, aquele CPU, o monitor, né, aquele computador com teclado, tudo, e fui numa moto para Serra Talhada. A minha primeira viagem de aventura foi essa. Botei a mochila nas costas e fui numa moto, numa CG 125, uma Honda, para o sertão, porque eu queria, o pessoal aqui tudo preocupado comigo aqui em casa,
minha mãe, ficaram tudo preocupados, mas eu, não, o que eu quero, eu preciso viajar, que eu quero me aprofundar nesse tema, né? E foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, foi essa viagem. Inclusive, experiência pessoal, assim, de eu viajar, eu sozinho, né? Eu comigo mesmo e Deus, era só isso. E fazendo e focando nessa pesquisa no cangaço, que para mim na época ainda era um hobby, né? Que depois se transformou numa atividade muito prazerosa, mas que depois rendeu frutos, rendeu livro e rendeu essas amizades que eu encontrei, que para mim fizeram parte da minha vida, inicialmente com o Ângelo, com o Eduardo, né? Carlos Eduardo, e com o Paulo Gastão, que foi uma das melhores pessoas que eu conheci no mundo, né? Esse sacrifício aí que você está falando, Paulo, tinha época que a gente, se não fizesse uma vaquinha para viajar, ninguém viajava, não. Justamente, não viajava. Eu vou relembrar aqui um fato do que era a dificuldade. Um amigo nosso, eu não vou aqui citar o nome, mas a gente vai contar essa história junto. Para vocês terem uma ideia, pessoal, na época ainda existia muita confusão de família. E ele andava com um carro cheio de vidro, fumê, o carro todo fechado, e por coincidência, uns 2 dias antes, tinha acontecido um crime na cidade que ele foi. Essas coisas de briga de família. E ele contando, eu não sei se tu lembra disso, que ele andando na cidade com os vidros escuros e dando voltas e voltas atrás de alguma coisa, e de repente foi parado, parece que foi pela polícia, não foi? Aí disse que a polícia encostou nele, aí ele abriu o vidro, aí se informou quem era ele, aquela história de pedir documentação, tudo identificado. O policial disse para ele: rapaz, se eu fosse você, eu ia embora, porque houve um crime aqui na cidade esses dias e já tem gente pensando que você é um pistoleiro que veio vingar a morte pro outro. Eu não sei se tu lembra disso. Lembro. E tem uma história parecida, e eu acredito até que seja a mesma pessoa. Nós tínhamos um colega que nós viajamos muito junto, né? E ele tinha uma mania, mas ele não abastecia o carro que não fosse num posto da Petrobras, né? Se fosse outra bandeira, ele não abastecia. Então, quando ele via, ele dizia: é Petrobras? Aí, pois vamos. Não fosse, ele não parava. Chegando lá em Floresta, frente ao hotel, tinha um posto de gasolina. E o posto não era Petrobras, era outra bandeira. Só que ele, na ânsia de chegar para verificar qual era a bandeira do posto, ele entrou, né, no vão do posto e parou. E olhava para cima para ver, e andava mais um pouquinho, e parava. Ele fez tanto bungango, como diz o Matuto, que os bombeiros desconfiaram. 2 entraram, eu acho que para pegar alguma coisa, ficaram com medo da gente. Aí eu, a partir daí, fiquei com medo também. Eu digo: rapaz, tu se decide que tu tá nesse negócio aí, os caras tá pensando que a gente vai assaltar este posto. Aí ele foi, parou na bomba lá e acabou abastecendo, porque senão não ia ter onde abastecer, né? Eu acho que essa história é o mesmo personagem do que a polícia abordou. Que essa aí que você falou, parando no posto, o colega vinha dirigindo aqui na estrada, a gente perdido, sem saber direito para onde ia, e tinha um posto do lado esquerdo da via, e ele ia aqui no rumo de cá e o posto era do outro lado. Aí o camarada entrou para abastecer. Quando abasteceu o posto, que foi embora, saiu voltando. Andou uns 90, 100 quilômetros, passou no mesmo lugar, chegou em Quixadá. Aí, rapaz, eu já passei aqui antes, ou seja, porque a gente ia com tanta ânsia de chegar nos cantos, que às vezes a gente ficava sem saber onde estava. E diga-se de passagem, o nosso guia eram nós mesmos, ou então aquele mapazinho da 4 rodas, né? Que eu ainda hoje tenho o meu original, que está dentro do carro. O primeiro que eu viajei, a primeira vez, ainda está dentro do carro, todo riscadinho, já está bem gastozinho, porque eu ia riscando, botando as datas e tal. E não tinha negócio de GPS, que hoje é uma moleza, né? Bota no GPS, já vai nos cantos sabendo com quem vai contactar, por conta da internet, né? Que conhece já as pessoas por meio virtual. Naquele tempo, não, a gente ia no escuro, né? Na doida mesmo para ver. Às vezes,
tinham verdadeiros achados, né? Coisas que a gente não esperava encontrar e acabava encontrando. Algumas frustrações também de pessoas que a gente sabe muito bem que contavam histórias que não correspondiam com a verdade. Porque o pai que contava, aí a pessoa se incorporava na história, já dizia que era ele que estava, e às vezes nem tinha idade para estar naquele local. Como aquela história do sal, né, Ângelo? A história do... do sal. Isso. Do sal. Essa história do sal, pessoal, tem um lance engraçado. E acaba, como hoje eu disse, a pessoa confunde na memória de criança e acaba misturando as coisas. E a senhora contando a história do sal, dizendo que tinha acontecido em determinada época, tal, em determinado ano que ela presenciou tudo. Aí esse foi até uma situação meio desagradável, porque o nosso colega disse assim, quantos anos a senhora tem, né? Aí quando ela disse, ele fez as contas aí, disse desse jeito, a senhora não era nem nascida quando isso aconteceu. Ficou todo mundo desconcertado, tinha uma situação meio... Isso não é coisa que um pesquisador diga, mas saiu, né? O cara sem querer. Pois é, essas memórias é um negócio sério. A gente, quando ia... o Paulo era quem guiava, né? O Paulo era quem sabia, tinha ido várias vezes e tal. E eu já tinha ido a Paulo Afonso uma vez quando aconteceu esse episódio. Essa era a segunda vez. E o Paulo só dizendo, entra aqui, entra acolá, vai devagar, vai não sei o quê. Aí quando chegou ali naquele T, depois de Nazaré do Pico, que você tem que pegar a direita para pegar aquela rodoviária lá na frente, já em Floresta, né? Aí eu não sei porque ele se enganou, e no lugar dele pedir para me pegar a direita, ele pediu para me pegar a esquerda. Entre a esquerda aqui, companheiro. Aí Paulo é a direita. E eu, ele e o Tomás. É a esquerda. Você quer saber mais do que eu? Já vim aqui não sei quantas vezes, né? Aí eu fiquei calado, né? Eu digo, o homem fez, então acatei e entrei, né? E aí comecei a andar 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4. E aí eu comecei a olhar para ele, né? Para me ver a reação dele. E aí já comecei a notar que a fisionomia dele estava mudando, né? Ele olhava e olhava. Aí eu deixando e andando. Aí mais na frente eu disse, Paulo, a gente não está errado não, Paulo. Tá não, meu amigo. Vá que eu conheço isso aqui tudinho. Aí já estava mais ou menos com uns 10 a 12 quilômetros que a gente tinha entrado. Aí, amigo, aí vinha 2 caras. Um andando, o outro empurrando a bicicleta. Ele, para aqui, para aqui. Ele chamou o rapaz, não, o senhor entrou errado. O senhor tem que entrar lá naquela T, é a direita, não é a esquerda, não. O senhor pode até ir por aqui, ele disse, mas é bem mais longe, você vai fazer um arrudeio para chegar lá. Aí ele olhou para mim, amigo, você tinha razão, vamos ter que voltar. Aí foi zoeira com ele até o fim da viagem. Não sei por que nesse dia ele se enganchou. O bom dessas viagens nessa época era também essas coisas, né? O inusitado que acontecia. A gente levou de Floresta até ali o trevo de Paulo Afonso à direita e Delmiro Gouveia à esquerda. A gente levou 5 horas de viagem e nós estávamos em 2 Land Rover, que é carro que aguenta o rojão. De tanto buraco que tinha na estrada, que nós fizemos literalmente aquele percurso ali de primeira e segunda. De primeira e segunda não tinha como andar mais rápido. Fora os perigos de assalto. Eu lembro quando, em determinada ocasião, não sei se vocês estavam juntos, quando a gente fez uma curva na estrada, tinha um carro da polícia fazendo batida, né? E nós estávamos em 2 carros, que eu lhe confesso que eu fiquei foi com pena dos policiais que ali estavam, porque na mesma hora eu pensei, rapaz, já pensou se dentro desses 2 carros, na época tinha o polígono da maconha, vem 4 pistoleiros aqui dentro, 4 bandidos aqui dentro e mete bala nesses caras. Mas nós que estamos aqui em Fortaleza, para a gente chegar no palco de ação dos cangaceiros, principalmente ali Piranhas, arredores, é 1.000 quilômetros de distância. É, muito chão. Para a gente que mora longe, era uma dificuldade terrível para a gente sair daqui naquela época. Se a gente morasse ali pertinho, era uma mão na roda para a gente ter conhecido e feito muito mais do que o que a gente fez. E às vezes ninguém tinha condição para. Eu vou contar um fato aqui de um amigo nosso, para vocês verem o que é a paixão pela história. Isso até hoje ele deve ser traumatizado por conta disso. Ele passou um dia aqui em casa
meia-noite. Disse desse jeito, Aderbal, é o seminário que vai ter lá em Juazeiro do Padre Cícero, eu tenho que ir, mas eu não tenho um centavo. Como é que eu vou viajar, rapaz? Eu tenho que ir, eu não posso perder, eu já planejei tudo. Eu vou sair daqui no carro, eu vou dormir dentro do carro, no posto de gasolina, vou passar uns 2 dias sem comer nada, mas eu não posso perder esse negócio, eu vou ficar dormindo dentro do carro. Eu, rapaz, tu vai mesmo desse jeito, rapaz, vou. Resultado, ele foi. Só que, no lugar dele passar 2 dias que ele ia passar, ele passou 10 dias viajando. Quando ele voltou, ele passou aqui em casa desesperado, porque tinha estourado o cartão de crédito, até ele não dava, não tinha dito à mulher dele, achava que o casamento dele ia acabar por conta disso. E ele quase chora, desesperado, sem saber o que fazer. Mas, rapaz, como é que tu saiu para passar 2 dias dormindo em posto de gasolina e passa 10 dias no meio do mundo? Ele, mas eu já estava lá, como é que eu ia voltar? Como é que eu ia voltar com tanta gente que estava lá, o pessoal indo visitar os cantos, eu tinha que ir. Para você ver como é a paixão que a gente tinha naquela época, né? Mas depois que a gente se conheceu, eu viajei muito, eu não sei quantas vezes a gente viajou, o trio. Eu, o Ângelo Osmírio e o Carlos Eduardo, né, Ângelo? A gente viajou muito para Missa do Vaqueiro, em Serrita. A gente viajou demais, para Serra Talhada. E a maioria das vezes que isso acontecia, o Carlos Eduardo me ligava, o Eduardo que vinha de avião para cá, para Recife, e aqui alugava um carro para a gente subir para o sertão. Ele dizia, Paulo Moura, Paulo Dunga, né? Vamos embora viajar com o Ângelo, o Ângelo já está no caminho, já está chegando por lá. Vamos embora. Aí, normalmente, eu não tinha grana para viajar. Eu disse, bicho, eu estou liso, eu estou sem dinheiro, não vou poder. Aí, rapaz, eu lembro sempre disso. Ele dizia assim, camarada, eu não estou lhe perguntando se você tem dinheiro, não. Estou chamando você para viajar. Eu estou lhe convidando para viajar. Deixa o resto que a gente resolve. Mas aí, esses dois camaradas aí que eu gosto, tenho o maior respeito, que é o Ângelo e o Eduardo, sempre arranjavam um jeito de eu não gastar muito. Naquela hora no almoço, naquela coisa, quando a gente terminava de comer, aí já vinha vamos embora, digo, vamos pagar a conta, não, já está pago. Aí fica naquela brincadeira e o tempo passava e eu via que o que eu gastava era muito pouco. Mas graças a esses dois cabos aí, que me proporcionaram muito disso. Né? Muito. As amizades que a gente criou ao longo do tempo, Paulo, é para essas coisas, né? Saudade dessas viagens. Viu? Saudade demais, né, rapaz? Eu conheci o Carlos Eduardo lá no Angico, numa missa, aquela que tem dia 28 de julho, né? Assistindo a solenidade e tal, e ele encostou aqui e a gente começou a conversar. É quando tem que ser. Isso, aí a gente começou a conversar, e porque estava ali e tal, eu sou do Rio e eu sou de Fortaleza. Acabamos nos encontrando ali, aí de lá nós fomos almoçar, e se tornou uma amizade que até hoje, como o Paulo disse, nós viajamos dezenas de vezes aí. O itinerário a gente fazia pelas leituras, né? Aqui com o mapazinho da 4 rotas. Os cantos é esse, e aí assim a gente conheceu um bocado de canto e de pessoas que viveram essa história do cangaço. Né?